Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler apenas os versos 8 e 9. Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa porção da Tua palavra, que nós vamos meditar nessa noite. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, que Teu Espírito esteja sobre nós, ministrando a cada um de nós nessa noite. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que sejam palavras Tuas, que seja o Senhor alimentando a Tua igreja nessa noite. Nada das minhas ideias, nada dos meus pensamentos encontre morada no coração dos meus irmãos, mas que apenas a Tua palavra, que transforma, que cura, que edifica, que exorta e que convence, ela encontre morada no coração de cada um dos Teus filhos nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O capítulo 3 de Gênesis é aquele capítulo que, se fosse retirado da Bíblia, ela praticamente perderia todo o sentido. Porque a Bíblia, ela é primariamente um manual de salvação. A Bíblia vai nos mostrar, vai nos relatar de que maneira Deus está salvando homens e mulheres. Para nós entendermos esse conceito de Deus salvando, nós precisamos do capítulo 3. É absolutamente necessário nós conhecermos o capítulo 3 das Escrituras para nós entendermos todo o conceito das Escrituras. Sem o capítulo 3, a Bíblia perde o seu sentido. É aqui que Deus nos revela por que precisamos ser salvos. É nesse capítulo que é mostrado para nós o que há de errado com o mundo e com o ser humano. É aqui que ele vai nos dizer por que Jesus precisou encarnar e vir do céu para a terra para ser crucificado. É no capítulo 3 de Gênesis que nós vamos ter essa revelação. Em outras oportunidades, eu já falei aqui com vocês que todo mundo concorda que tem algo de errado no mundo. Se você conversar com qualquer pessoa, independente da sua crença, até mesmo com ateus, se você sentar para conversar com as pessoas a respeito da nossa sociedade, a respeito do mundo, todo mundo concorda que tem algo errado. Não é possível que alguém assista ao noticiário ou que alguém viva nesse mundo e olhe para ele e entenda que está tudo bem, que não tem problemas. Todo mundo concorda que nós temos graves problemas. E por isso livros foram escritos, teorias foram criadas, ideologias são defendidas, ciências foram desenvolvidas, tudo por conta da certeza de que tem algo de errado com o mundo. E são as tentativas do ser humano de explicar e, principalmente, corrigir o que tem de errado no mundo. Mas vamos meditar hoje, novamente, a respeito desse tema de que há algo errado no mundo e o que é que está de errado no mundo. Mas nós vamos meditar a partir dessa pergunta. A primeira pergunta que Deus faz para o ser humano: onde você está? A partir dessa pergunta nós vamos iniciar essa meditação. E eu quero dizer aos irmãos que essa meditação ela não é uma meditação teórica. Porque quando a gente fala que há algo de errado com o mundo, quando a gente fala que há algo de errado com a sociedade, isso coloca as coisas distante de nós. Tem algo de errado com o mundo, tem algo de errado com a sociedade, mas o mundo e a sociedade é feito por pessoas, e essas pessoas são quem? Somos nós. Então, se tem algo de errado com o mundo,
Se tem algo de errado com a sociedade, é porque tem algo de errado conosco. Então, pensando dessa forma, deixa de ser uma meditação teórica, deixa de ser uma curiosidade, um bate-papo descontraído entre amigos a respeito dos problemas do mundo, e passa a ser algo importante. Porque se nós somos o problema do mundo, se nós fazemos parte do problema do mundo, então isso é algo importante. É algo que nós devemos nos dedicar. É um assunto que é próximo de nós, fala de mim, fala de você e fala da nossa vida e da nossa morte. Então, precisamos levar isso a sério. Existem duas maneiras de nós encararmos essa questão. A primeira é que o mundo, é como o mundo pensa. O mundo olha para a situação do mundo e entende que tem algo errado. Mas se você for passar por cada uma das soluções, por cada uma das análises que o mundo faz, sejam elas religiosas ou não, todas essas abordagens que o ser humano faz, consideram que o ser humano precisa se desenvolver, que o ser humano precisa crescer, que o ser humano precisa evoluir. É como se o ser humano estivesse ainda num estágio primitivo. Eu tinha um chefe que ele dizia isso: Guilherme, a humanidade tem muito pouco tempo. Nós ainda temos muito que nos desenvolver. Nós vamos chegar lá. Estamos melhorando com o tempo. Se você olhar cada uma das análises, eu digo, se você olhar, por exemplo, para outras religiões, estão sempre falando de que o homem precisa melhorar, de que o homem precisa evoluir. Porque isso vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Nós vamos chegar a um estado melhor. Conforme as gerações forem passando, o problema vai sendo minimizado. Mas a minha pergunta é, você concorda com isso? Olhando para a história da humanidade, nós vemos essa evolução acontecendo? Eu costumava conversar com amigos a respeito disso e eu sempre dizia, olha, a tecnologia está desenvolvendo. O conhecimento do ser humano está desenvolvendo. Mas a única diferença é que o ser humano que matava com um tacape lá, sei lá em que era, ele continua matando hoje com recursos tecnológicos mais avançados. O ser humano continua exatamente o mesmo, só que tem acesso a outras tecnologias e faz o mal de outras formas. Então, embora haja um desenvolvimento tecnológico, não há um desenvolvimento moral. Não há no ser humano nenhum indicativo de que nós estejamos melhorando. E isso é a abordagem que o mundo faz. E nós temos a outra alternativa: acreditar na explicação que a Bíblia traz. A Bíblia nos revela qual é o problema. A Bíblia nos diz qual é o problema. Em vez de nós ficarmos buscando na nossa própria mente, nos nossos próprios conhecimentos, qual é o problema do mundo e como esse mundo vai ser melhorado, nós precisamos então nos render à revelação que nos é dada nas Escrituras. E embora a Bíblia não explique tudo em detalhes, e nós precisamos reconhecer isso, a Bíblia não nos dá detalhes. Por exemplo, quem era aquela serpente? Por que ela estava lá? Ah, mas Guilherme, a Bíblia diz que a serpente era Satanás. Isso está lá em Apocalipse, beleza, é Satanás. Mas o que aconteceu com Satanás? Quem era Satanás? Ah, Guilherme, Satanás era um anjo que queria ser... Nós não temos isso claro nas Escrituras. A Bíblia não se preocupou em nos dar os detalhes da origem do mal. Não se preocupou em nos dar detalhes de como foi a rebelião no céu, por que foi, como isso aconteceu, foi mesmo a terça, como foi, de que... Nós não temos esses detalhes. Essa é a verdade. A gente tem curiosidade, a gente busca em textos encontrar alguma informação a mais, mas a grande verdade é que a Bíblia não nos diz muita coisa a respeito da origem do mal. A Bíblia simplesmente nos traz o que é necessário. Tem coisas que nós gostaríamos de mais detalhes, mas não nos são dados. Há muitas teorias e discussões sobre essas questões, mas a verdade é que elas não são importantes, porque se fossem importantes, elas estariam claramente ditas aqui para nós. E o que é importante está claro,
colocado diante de nós. Isso não há dúvidas. Aquilo que nós precisamos de fato saber está claro e colocado diante de nós aqui no capítulo 3 de Gênesis. E o que é? Logo no início nós vemos que Deus criou o universo, criou o mundo, para colocar ali o homem e a mulher, colocá-los num lugar que nós chamamos de paraíso, colocá-los num jardim, numa posição de perfeição. E isso está claro colocado aqui. Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas e colocou o homem e a mulher numa posição de perfeição, numa posição de domínio sobre esse lugar. Deus deu ao homem e à mulher acesso a Ele, comunhão com Ele, participação total da sua comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo, incluindo agora Adão e Eva. Deus deu o mundo inteiro a eles e fez apenas uma restrição. Deu a eles domínio sobre todo o mundo, deu a eles acesso a todas as árvores, inclusive a árvore da vida, e restringiu apenas uma árvore. Esse é o quadro que nós temos pintado por Deus. Logo em sequência, logo após esse quadro, existe um outro quadro, que é o homem e a mulher se escondendo. Foi o texto que nós lemos. O homem e a mulher se escondendo em sua aflição, em sua vergonha, eles se escondendo do Criador, tentando evitar aquela voz que pergunta: onde você está? Então são dois quadros completamente discrepantes. Um quadro que Deus pinta, que Deus constrói, que é do homem e da mulher colocados numa posição de domínio sobre uma terra completamente perfeita. E o outro quadro é o homem e a mulher acuados, escondidos, envergonhados, fugindo da voz do seu Criador. Logo depois nós temos na continuidade, então, o anúncio das maldições. Depois que eles vão e se colocam diante do Senhor, Deus decreta as suas punições. Dor no trabalho de parto, colher o fruto do trabalho em suor e fadiga, cardos e abrolhos, doença, morte, tudo isso consequência de quê? Consequência daquilo que o ser humano fez. De um lado, nós temos a vida que Deus criou. Do outro lado, nós temos a vida como ela veio a se tornar a ser. Como ela veio a ser. Por causa de quê? O que tem no meio desses dois quadros? O quadro que Deus criou, das coisas que Deus criou, e o quadro das coisas como elas se tornaram. O que tem no meio? O pecado. É aquilo que o ser humano realizou. Ele fez certas coisas que mudou toda a situação. Mudou todo o quadro. Aquele primeiro quadro onde havia harmonia total, onde havia beleza total, perfeição total, se transformou num lugar onde o homem se esconde de Deus. E isso foi por causa daquilo que ele fez. Eu e você herdamos essa situação. E o mundo é do jeito que é, por causa daquilo que Adão e Eva fizeram. E não somente por causa daquilo que Adão e Eva fizeram, mas nós vamos ver que nós continuamos fazendo exatamente a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Então, a Bíblia vai nos apresentar dois pontos importantes. O primeiro ponto: os problemas do ser humano estão nele e não no ambiente ao seu redor. Por que nós podemos afirmar isso? Porque Deus colocou o ser humano num lugar perfeito. Ele estava num lugar onde tinha acesso a tudo e domínio sobre tudo. Há pessoas que nessas ideologias e ideias que eu falei do início, que creem que se nós melhorarmos a condição do mundo, se nós melhorarmos as relações sociais desse mundo, o homem vai ser melhor. Defendem que o homem é produto do meio. E como a nossa sociedade é corrompida, o homem é corrompido. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz o contrário. A sociedade é corrompida porque o homem é corrompido. Então o problema não está no ambiente, o problema está no ser humano. Ele
alterou o ambiente. Ele corrompeu o ambiente. O ambiente onde ele foi colocado era completamente perfeito. O ambiente onde ele foi colocado era completamente harmonioso. Até mesmo a relação dele com Deus era completamente harmoniosa. Então o problema não está no ambiente. Não importa, não tem como nós colocarmos hoje o ser humano num ambiente melhor do que o Éden. E se o homem falhou no Éden, ele vai falhar em qualquer lugar. Porque o problema está no homem, o problema não está no ambiente. O segundo ponto qual é? A raiz dos nossos problemas está no fato de que nós temos uma relação errada com Deus. O ser humano se relaciona com Deus de uma maneira errada. Isso está claro nesse capítulo, mas a humanidade insiste no mesmo erro até hoje, em se relacionar com Deus de uma maneira errada. A Bíblia, então, nos revela que o problema é o pecado, mas, tragicamente, até hoje, nós continuamos fazendo e agindo exatamente como Adão e Eva agiram. No jardim, nós vemos um homem e uma mulher que percebem imediatamente que algo tinha dado errado. Eles comem do fruto e percebem na hora. Deu ruim. Deu errado. Eles perceberam na hora que algo de ruim tinha acontecido. Mas o que eles fizeram quando ouviram a voz de Deus? Eles se esconderam. Eles fugiram. Deus os chamou e eles fugiram. Aqui, então, nós podemos, observando esse comportamento de Adão e Eva diante do seu pecado, nós podemos, então, ver quais são os problemas fundamentais que nós temos. Se nós analisarmos o que levou eles até aquela situação, nós vamos entender também qual é a nossa situação hoje. Então, o que nós vemos nessa situação? Que o homem, ele acredita que sabe o que é melhor para si. Essa é a primeira coisa. O homem acredita que sabe o que é melhor para si. O ser humano foi feito de modo perfeito, e por que então ele ficou nessa situação de escondido, envergonhado e amaldiçoado? Porque ele acreditou que sabia o que era melhor para si. Ele acreditou que sabia melhor do que Deus o que era melhor para si. Ele não levou em consideração aquilo que Deus disse que era melhor. Ele tomou uma decisão achando que sabia o que era melhor para si. Ele ganhou de Deus todas as coisas. Deus deu a ele o mundo inteiro, todas as árvores para comer, inclusive a árvore da vida. Deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam. Deu a eles domínio sobre tudo. E restringiu apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente vem e convence o ser humano de que havia algo errado nisso. Olha, Deus, na verdade, está limitando você. Deus, na verdade, está sendo injusto com você. E faz com que o homem acredite que existia uma condição melhor do que aquela. Olha, Deus te deu o mundo inteiro? Deu. Deus te deu todas as coisas? Deu. Mas, aquela árvore ali que ele não te deu, é aquela árvore que faz a diferença. Se você for naquela árvore, você vai ter mais do que você tem hoje. Você vai ter uma vida melhor do que você tem hoje. Então o ser humano creu, entendeu que ele sabia então o que era melhor para si. E decidiu não mais confiar em Deus e passou a confiar naquilo que ele achava que era melhor. E percebam, ele cometeu esse pecado. E nós podemos apenas imaginar, mas o que teria acontecido se quando Deus vem e eles se voltassem para Deus correndo e falassem: Senhor, me perdoa porque eu fiz o que era mal perante os teus olhos? Porque nem isso eles fizeram. Nem arrependimento eles demonstraram. Eles fizeram o que era mal
e fugiram da presença do Senhor. Segunda coisa, primeira coisa é que o ser humano achou que sabia o que era melhor para si, melhor do que Deus. Qual outra coisa? O ser humano se recusou a crer no juízo de Deus. Ele ouviu de Deus que eles certamente morreriam se comessem daquele fruto. Deus disse: eu te dou todas as coisas, é tudo seu. Eles acreditaram que sabiam que era melhor para si. E além disso, eles também duvidaram, se recusaram a crer no juízo que Deus havia determinado. Se vocês comerem do fruto daquela árvore, certamente vocês morrerão. Eles duvidaram. A serpente disse para eles o quê? É certo que vocês não morrerão. Então, além de achar que sabiam melhor do que Deus o que era bom para si, eles também duvidaram do juízo de Deus. E percebam que esse comportamento também se reproduz. Da mesma forma que eles, ao serem pegos em pecado, fugiram da presença de Deus, a humanidade até hoje, quando tem o seu pecado confrontado, ela foge da presença de Deus. Ela não se volta para Deus, ela não se arrepende dos seus pecados e não se volta para Deus, continua fugindo de Deus, dizendo que Deus não existe, ou dizendo que o Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro, é outro Deus, mas eles se recusam a se voltar para o Deus que revelou a eles qual era o problema que eles tinham. Deus está dizendo: o seu problema é o seu pecado. Eles dizem: não, esse Deus aí eu não quero, não, eu quero outro, eu quero outra explicação, eu quero outra razão. Então nós, a humanidade, continuamos acreditando que sabemos o que é melhor para nós. E nós, como humanidade, continuamos recusando a crer no juízo de Deus. Adão e Eva não creram no juízo que viria sobre eles se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles certamente morreriam e eles duvidaram. Depois disso, nós temos Deus dizendo a Noé: Noé, eu vou acabar com tudo, constrói uma arca. E Noé pregou durante 120 anos e ninguém acreditou. Duvidaram do juízo de Deus. E o juízo veio e somente Noé e sua família foram salvos. Os profetas vieram e anunciaram a ruína do reino de Israel. Os profetas anunciaram para o reino do norte, os profetas anunciaram para o reino do sul, e eles fizeram o quê? Duvidaram do juízo de Deus. E o que aconteceu com eles? Eles foram desbaratados. O reino do norte definitivamente, completamente destruído, e o reino do sul só permaneceu porque Deus tinha uma promessa. Porque Deus disse que da descendência de Davi viria o rei. Então Deus preserva o reino de Judá, só porque ele tinha uma promessa maior, não por méritos de Judá, mas porque Deus tinha uma promessa, e esse reino é preservado. Mas, quando o Messias vem, o que acontece? O Messias proclama palavras de juízo. E os judeus creram? Não creram. Se recusaram a crer no juízo de Deus proferido por Jesus. Duvidaram do juízo de Deus, e o que aconteceu? Crucificaram o Cristo, e no ano 70, eles foram completamente desbaratados. O Império Romano veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e eles foram dispersados. E o Estado de Israel, a nação de Israel, deixou de existir até 1949. Eles foram destruídos no ano 70. E só voltaram a existir como nação em 1949. Porque não creram no juízo de Deus. E nós, irmãos, ainda temos um alerta de juízo vigorando. Todos os alertas de juízo que Deus fez foram ignorados, desde Adão até hoje. E nós temos relatos comprovados de que, ao ignorarem esse juízo, o juízo veio. A morte veio para Adão e para Eva.
O dilúvio veio para aqueles que não ouviram Noé. A destruição veio para aqueles que não ouviram os profetas. E a destruição veio para os judeus que não ouviram Jesus. Mas ainda vigora hoje um outro alerta de juízo. Jesus nos disse: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. E se você ler as Escrituras e entender qual é o fim da história, você sabe que Jesus prometeu que virá novamente. Só que ele não virá mais como o carpinteiro. Ele não virá mais como aquele que vai encarnar para morrer. Jesus voltará, mas voltará em glória. Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Ainda há uma palavra de juízo vigorando, mas a humanidade continua ignorando e se recusando a crer nas palavras de juízo. Está próximo o dia em que o Criador virá à humanidade e vai perguntar: onde você está? Vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? De que maneira você aproveitou as oportunidades que eu coloquei diante de você? Esse dia vai chegar. A tragédia é que o ser humano se afasta de Deus ao invés de se voltar para Deus. Deus está dizendo: olha, o seu problema é o pecado. O seu problema é porque você não se aproxima de mim de maneira correta. É porque você não se submete a mim, porque você não confia em mim, porque você não crê que eu sei o que é melhor para você, que eu sei, não você. Mas a humanidade continua fazendo como Adão e Eva até hoje, se escondendo e fugindo de Deus. Eu não sei te responder, irmão, o que teria acontecido se Adão e Eva se arrependessem. E se tivessem buscado o perdão de Deus. Se tivessem feito como Davi, nós lemos o Salmo 51 no começo do culto. E Davi, quando foi desmascarado por Natã, a primeira coisa que ele fez foi se voltar para Deus e falou: Senhor, me perdoa. O Senhor será completamente justo no teu falar e puro no teu julgar, se me condenar. Mas ele clamou e pediu: Senhor, por favor, não olhe para as minhas iniquidades. Eu sei o que aconteceu com Davi, não sei o que aconteceria com Adão e Eva, mas eu sei o que acontecerá com você, se você se voltar para Deus hoje. Eu sei o que acontecerá com a humanidade, se ela se voltar para Deus hoje. O que vai acontecer é reconciliação. O que vai acontecer é perdão. O que vai acontecer é comunhão. Deus hoje está dizendo, antes do juízo, o juízo já está posto, o juízo já está prometido, e nós não devemos duvidar desse juízo, porque todos que duvidaram do juízo antes, caíram nesse juízo. Deus tem um juízo decretado, mas antes do juízo, Ele está dizendo, você não precisa passar por esse juízo, você não precisa sofrer esse juízo, eu providenciei um meio, eu enviei meu filho. E desde lá do Éden, desde quando Adão e Eva pecaram, Deus já havia dito que o descendente da mulher iria ser a solução do problema que o próprio ser humano criou. E o descendente da mulher é Jesus Cristo. O descendente da mulher que veio da tribo de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele está assentado no trono eternamente, e ele virá um dia para julgar. Mas esse dia ainda não chegou, está próximo, mas ainda não chegou. O que Jesus está fazendo hoje é salvando. O que Jesus está fazendo hoje é perdoando pecados. O que Jesus está fazendo hoje é reconciliando o homem com Deus. Então, o que o ser humano, o que você e eu precisamos fazer hoje, é reconhecer que nós não sabemos o que é melhor para nós. É reconhecer que Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo e Ele tem o melhor para nós. E nós precisamos confiar nele e nos relacionar de maneira correta com Ele. E esse relacionamento correto está revelado aqui, na sua palavra, naquilo que Ele quer para nós. Então, meu irmão e minha irmã, o mundo é assim porque nós somos assim.
E o mundo só vai deixar de ser assim quando nós deixarmos de sermos assim. E a única maneira de nós deixarmos de sermos assim é nos voltarmos para Ele, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Serás justo no teu falar e puro no teu julgar, mas afasta de mim as minhas iniquidades. Põe em mim um coração puro, para que eu possa te obedecer. Então, que nessa noite você possa tomar uma decisão dessa. Reconhecer que você não tem conhecimento necessário e que o mundo é assim porque nós somos pecadores. E a única solução para o pecado é Jesus Cristo na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por nos revelar o que nós precisamos saber. Não precisamos ficar buscando descobrir qual é o problema desse mundo. O Senhor já nos disse. A Tua palavra já nos revela. Porque o Senhor é bom e é gracioso. E fez questão de nos dizer onde está o problema. E a verdade é que se o Senhor não tivesse escrito, se o Senhor não tivesse revelado a Moisés esse capítulo 3 da tua revelação, da tua palavra, nós estaríamos batendo cabeça nesse mundo sem entender por quê, de onde veio a morte, de onde veio a dor, de onde vieram as desavenças, as guerras, as enfermidades, os conflitos, as mentiras, os enganos, a violência. Se o Senhor não tivesse revelado a nós, nós não saberíamos. Mas infelizmente a humanidade ainda nega. A humanidade se recusa a ouvir a tua revelação. Mas, ó Deus, eu te peço que nessa noite, se há alguém aqui entre nós que ainda não havia confessado os seus pecados, que ainda não havia reconhecido a sua necessidade de um novo relacionamento contigo nas tuas bases, eu te peço, ó Deus, que o Senhor salve nessa noite. Fala aos corações por meio da tua palavra, Senhor. Que a tua revelação traga vida aos mortos nessa noite. Que a tua revelação salve pecadores nessa noite. Que a tua palavra restaure relacionamentos nessa noite contigo. E que mais e mais pessoas façam parte da tua família. Sejam adotados por ti, porque se arrependeram dos seus pecados. E que essa família cresça de pessoas que se arrependeram e que reconhecem que precisam da sua salvação. Não sabemos, Senhor, o que é melhor para nós. O Senhor sabe. Confiamos e cremos que o teu juízo se cumprirá sim. Obrigado porque o seu juízo é precedido da sua graça e que ainda há tempo para que pessoas sejam salvas desse juízo. Obrigado por isso, Senhor. Mas nós não duvidamos do seu juízo. Nós sabemos que ele virá e que está próximo. Por isso o nosso coração se aquece para proclamarmos a tua salvação, para que mais e mais pessoas possam ser salvas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. E obrigado por nos dar o meio desses pecados serem perdoados. Obrigado pela cruz, obrigado pelo teu Filho. Obrigado pelo sangue que ele derramou em nosso favor. Obrigado pelo caminho que ele abriu, para que homens e mulheres pecadores como nós encontrassem a reconciliação
o perdão dos seus pecados e a transformação da vida, tirando de nós o coração de pedra e colocando o coração de carne, nos fazendo novas criaturas. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.